Olá, bem-vindo ao nosso canal Alfabetização em Saúde Bucal. Eu sou Juliana de Campos Chaves Lamarque, sou aluna de doutorado da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e hoje vou conversar com vocês um pouco a respeito da cárie na primeira infância, o que eu preciso saber e como prevenir. A cárie, ela é uma doença multifatorial. O que isso quer dizer? É uma doença causada por vários fatores, biofilme dependente, ou seja, ela depende da existência de micro-organismos e ela é modulada pela dieta. Como a gente pode ver aqui nesse quadro, nesse círculo interno, a gente tem então esses fatores que estão ligados àquilo presente na cavidade bucal, ou seja, o dente, os micro-organismos e a presença então da saliva, os açúcares provenientes da dieta, também a presença de flúor, e tudo isso vai então modular a presença ou a ausência da cárie dentária. Fora isso, existem outros fatores que podem influenciar, como os fatores biológicos, comportamentais, ambientais e psicossociais, como a renda do indivíduo, o seu conhecimento sobre higiene e hábitos alimentares, as suas atitudes diariamente na higienização, o cuidado que ele tem e a educação em saúde que esse indivíduo possui. Resumidamente, a cárie dentária ela é ocasionada pela presença de açúcares e também a presença de micro-organismos que ficam durante um tempo ali na cavidade bucal, e a ausência dos hábitos de higiene vão levar à formação então do biofilme e da placa, que levará à formação da cárie dentária, como a gente pode observar aqui nessa imagem. A cárie dentária da primeira infância, ela é caracterizada então pela presença de lesões, normalmente nos incisivos superiores, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Na primeira imagem, nós vemos uma dentição sadia, sem a presença de nenhuma cárie, e nessa segunda imagem a gente então vê aqui os incisivos superiores de uma criança com uma lesão já cavitada, e nessa terceira imagem a gente vê então que houve até a perda de um dente, e é comum não ter o envolvimento dos dentes incisivos inferiores. Nessa quarta imagem, a gente vê já um acometimento severo por cárie, com perda de quase todos os dentes e grande acúmulo de placa, como a gente pode observar essas crostas esbranquiçadas, que é o biofilme que se forma na cavidade bucal. Então, o que eu preciso saber sobre a cárie dentária na primeira infância? O bebê, quando ele nasce num ambiente livre de micro-organismo. Porém, a cavidade bucal do bebê, ela vai ser colonizada logo após o parto. E essa colonização vem muitos micro-organismos provenientes da mãe. Com a aquisição desses micro-organismos, eles são importantes para que seja constituído o sistema imunológico da criança e então seu mecanismo de defesa. Conforme a criança vai crescendo, e principalmente com o nascimento dos dentes, por volta dos 6 meses, essa microbiota ali na boca da criança vai modificando, com a introdução alimentar e início do desmame da criança. É muito comum observar nos estudos que as crianças elas possuem micro-organismos muito semelhantes com o que as mães apresentam. Então, essa transmissão nós chamamos de transmissão vertical, que é quando a mãe transfere então seus micro-organismos para a criança, e pode ser de várias formas. Por dar beijos na boca da criança, ou ao limpar a chupeta com a saliva, ou ao assoprar os alimentos durante a alimentação, pode levar a essa transmissão. Mas essa transmissão não significa que a criança vai ter cárie, é apenas essa transmissão de micro-organismos da mãe para a criança. Porque, como a gente falou, a cárie ela é multifatorial, ou seja, depende de vários fatores. Apenas a existência de micro-organismos na cavidade bucal não quer dizer que vá ter cárie naquela criança. Então, como a gente pode observar aqui nessa imagem, a gente tem o dente com a presença então dos micro-organismos que formaram esse biofilme. Para que haja a formação da cárie dentária, esse ambiente precisa ser favorável, ou seja, ter uma grande quantidade de açúcar ou carboidratos que são fermentados por essas bactérias que vão estar presentes ali. Então, os carboidratos e os açúcares, eles são fermentados pelos micro-organismos, ou seja, eles usam esses alimentos como fonte de energia e vão então produzir ácidos durante essa fermentação, e isso faz com que haja uma queda no pH. Esse ambiente mais ácido favorece então a desmineralização do dente, ou seja, ele vai perdendo minerais e com isso a cavitação do dente e a formação da cárie dentária.
Então, como a gente pode ver aqui, nesse meio, então, muito ácido, ou seja, com o pH bem baixo, por causa da grande quantidade de açúcar presente ali no meio, por um tempo prolongado, leva, então, ao aumento dessas bactérias que vão se multiplicando, formando colônias, e elas conseguem, então, desmineralizar o dente e penetrar, então, dentro do dente, iniciando a formação de cavidades. Quando elas penetram, então, no dente, elas chegam na dentina, que é o que a gente observa aqui nessa imagem, essa porção interna do dente. A dentina, ela se comunica com a polpa do dente, que é onde estão os nervos, os vasos sanguíneos e toda a parte vital do dente. Quando essas bactérias, então, formam uma cavidade ali na dentina, elas conseguem chegar até a polpa. Neste momento, é necessária uma intervenção do dentista. Se não houver uma restauração nesse dente neste momento e a remoção dos agentes causadores, como a falta de higiene ou o constante consumo de açúcar e alimentos fermentáveis, essa lesão ela pode progredir. Que é então o que acontece aqui nessa imagem, que a gente vê que a lesão progride e chega até a polpa do dente. As bactérias, então, ao chegar ali na polpa, elas vão provocar alguns danos nesta polpa, que pode levar, então, a uma dor intensa, né, no paciente, e aí a indicação de tratamento, neste caso, já é o canal. Né? Então, o dente perde a sua vitalidade durante esse tratamento e causa uma lesão bem extensa. Por isso, é importante que as pessoas sejam instruídas, né, quanto às medidas que podem ser tomadas para evitar esse tipo de acometimento, porque com o tempo isso pode levar à perda desse dente e gerar tratamentos cada vez mais caros para os pacientes, sendo que a gente tem formas mais fáceis de se prevenir. Então aqui, como que a gente pode prevenir isso e como que você pode ajudar, então, as gestantes e os pais na orientação para prevenir a doença de cárie. O primeiro fator aqui seria os hábitos alimentares. É importante que a criança não consuma açúcar pelo menos até os 2 anos de idade, porque assim a gente evita que então essas bactérias tenham, né, alimento presente na cavidade bucal e leve à formação da cárie dentária. Outro fator importante é evitar o uso prolongado da mamadeira noturna e não adoçar a mamadeira com nenhum produto açucarado ou o próprio açúcar ou mel, porque todos eles também têm alta concentração de açúcar e isso pode ser prejudicial para a criança. A Organização Mundial de Saúde, ela indica que a gente deve consumir, em média, 50 gramas de açúcar por dia. E só para a gente ter uma noção, uma garrafinha de coca, uma latinha de coca, tem já 37 gramas de açúcar. Então, num dia, a gente consome muito mais do que precisa. Então, evitar esse consumo para as crianças, até onde a gente conseguir, preferencialmente até os 2 anos de idade. E os sucos também, quando for dar para as crianças, não colocar açúcar, deixar somente o doce da fruta, para que também não tenha esse estímulo. E é muito importante manter, então, uma dieta equilibrada e variada, rica em nutrientes para a formação dessa criança, porque, além da cárie dentária, o consumo excessivo de açúcar também pode aumentar a predisposição a outros problemas de saúde, né, como a obesidade, a diabetes e doenças cardiovasculares. O outro fator que é imprescindível para evitar a cárie dentária é os hábitos de higiene. A primeira coisa que é muito importante é instruir as mães, quando gestantes, a procurarem um profissional e fazer o pré-natal odontológico, como já foi falado aqui no nosso canal. Ele é de extrema importância, pois como a gente já comentou, é muito comum os micro-organismos que estão presentes na boca da mãe estarem presentes na boca da criança. Então, pesquisas que foram feitas viram que quando uma mãe possui cárie, a chance do seu filho ter cárie é muito maior do que aquela mãe que não tem. Então, se ela fizer o seu pré-natal e estiver com a sua saúde bucal em dia e sem nenhuma lesão, então as chances do filho ter então, uma boca mais saudável são maiores. Quando a criança nasce, ela precisa então fazer a higiene da cavidade bucal desde o nascimento do bebê. Até que os dentes nasçam, a gente faz a higienização da cavidade com uma gaze ou uma fralda úmida, limpando toda a boquinha do bebê. Depois, quando nascem os dentes, a gente vai usar uma escova de dente com uma cabeça pequena e cerda super macia, para que consiga fazer a correta higiene desses dentes.
é necessário também o uso de pasta com flúor. A nossa recomendação é de 1.100 ppm de flúor. Você pode ver essas informações sempre atrás do creme dental que vai ter. E aí, então, o importante aqui é a quantidade de pasta que a gente vai colocar. Porque a criança, quando pequena, ela não consegue cuspir. E ela ingerir, então, engolir essa pasta, pode ser prejudicial pela grande quantidade de flúor. Então, não é a espuma que vai fazer a correta higiene, é o fato de passar a escova ali no dente. Então, a quantidade para quando a criança é menor de 3 anos e ainda não consegue cuspir, é igual a 1 grão de arroz cru. Bem pequenininho, uma sujeirinha, como a gente vê aqui nessa imagem, a quantidade de pasta. Já quando ela está maior, acima de 3 anos, ou quando ela já consegue, então, cuspir essa pasta, a gente pode aumentar para 1 grão de ervilha, ainda uma quantidade pequena, para evitar o alto consumo do flúor. Então, os educadores que têm contatos com os pais, é importante que eles façam essas instruções para eles, avisando então sobre os hábitos alimentares, sobre os hábitos de higiene e também para que eles façam visitas periódicas ao dentista, porque é visto nas pesquisas que os hábitos da casa são passados para a criança. Em uma casa em que há grande consumo de açúcar, mesmo antes do nascimento do bebê, isso vai continuar até que a criança nasça e pode favorecer o aparecimento da cárie nessa criança. Da mesma forma, os hábitos de higiene. Uma família que não tem o hábito de fazer a higiene bucal, passa isso para a criança, porque a criança ela funciona como um espelho, ela costuma imitar as atitudes dos pais. Então, quando ela vê em casa que existe esse hábito, ela começa a fazer também. Então, é muito importante toda essa transformação dentro do ambiente domiciliar para que a criança cresça com hábitos melhores. E além disso, é importante também que a criança faça então esse acompanhamento com o dentista. Logo ao nascimento, ela vai fazer uma avaliação pelo odontopediatra, que pode avaliar a questão do freio, a presença de dentes já ao nascimento, que isso pode ajudar no processo de amamentação. Aí, logo ao nascimento do primeiro dente, a criança vai fazer acompanhamentos periódicos com o dentista, pois ela se acostuma, então, com o ambiente e consegue fazer visitas de prevenção, onde ela vai apenas fazer um acompanhamento sem a necessidade de um tratamento de intervenção, onde venha aparecer alguma lesão nos dentes dessa criança. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui no canal. Temos mais vídeos aqui que são colocados semanalmente para esclarecer dúvidas com relação à saúde bucal.